Bem-vindos a mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. No Brasil, onde a saúde ocular enfrenta grandes desafios, campanhas de saúde pública têm desempenhado um papel importante na redução do glaucoma. Um monitoramento do Conselho Brasileiro de Oftalmologia identificou que, ao longo dos últimos 5 anos, a cegueira foi evitada em cerca de 300 mil brasileiros. O que é o glaucoma? Quem pode desenvolver essa doença? E quais são as opções de tratamento? Existe cura? O JR 15 Minutos de hoje esclarece essas e outras dúvidas com Vilma Leles Barbosa. Ela é médica oftalmologista, especialista em glaucoma e presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Bem-vindo ao nosso podcast, doutora. Muito obrigada pela oportunidade de vir aqui conversar com vocês a respeito dessa doença que é tão relevante para a nossa população. Quem nos acompanha nessa entrevista é Adriana Perrone, repórter do Jornal da Record. Adriana, de acordo com estimativas da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, mais de 1,7 milhões de pessoas devem ter glaucoma no Brasil. Oi, Celso. Olá, doutora Vilma. É isso mesmo, Celso. Segundo a entidade, 2% da população acima de 40 anos pode apresentar a doença. Nesta projeção, foram utilizados dados do último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, realizado em 2022, que aponta aí uma população de quase 86 milhões de pessoas nessa faixa etária. Entre janeiro de 2019 e dezembro de 2023, cerca de 300 mil brasileiros foram acompanhados e tratados para evitar a perda total da visão causada aí pelo glaucoma. A doença é a maior causa de cegueira irreversível do mundo. Agora, doutora Vilma, o que causa o glaucoma? É importante que a gente comece explicando o que é essa doença, né? Glaucoma é uma doença ocular, como você comentou, que afeta o nervo do olho, ou seja, nosso olho é como se fosse uma bolinha, né, que é uma câmera que capta a imagem e que leva essa imagem para o nosso cérebro. Quem conduz essa imagem é o nervo óptico, que é o afetado pelo glaucoma. É uma doença que atrofia o nervo óptico. Em termos bem leigos, a gente poderia imaginar que é como se fosse um fio elétrico que leva a energia até um determinado aparelho. No caso do glaucoma, a gente tem a atrofia desse fio elétrico, desse condutor. E o principal fator de risco para que a gente desenvolva glaucoma é o aumento da pressão intraocular. Agora, doutora Vilma, essa doença é uma emergência oftalmológica, né, que exige atendimento rápido. Como identificar os sintomas do glaucoma? O glaucoma é uma doença crônica. Existem algumas formas que são agudizadas, que levam pacientes até a emergência, mas são bem pouco frequentes. O mais habitual que nós temos no mundo e no Brasil também, da mesma forma, são os casos de glaucoma crônico, que se apresenta como uma doença lenta e que, se não for tratada adequadamente, ela é progressiva, podendo levar à perda visual. E um dos grandes desafios que nós temos no glaucoma é exatamente o fato dela ser uma doença assintomática, ou seja, a pessoa não percebe nada, não tem nenhum tipo de dor, vermelhidão, qualquer sensação diferente, até que a perda visual aconteça. Então, é nessa fase inicial, sem sintomas, que é necessário fazer um diagnóstico para evitar a perda visual. Agora, doutora Vilma, estudos mostram que a prevalência do glaucoma é maior em pessoas negras e mestiças, né, quando comparado com indivíduos brancos. Quais são os principais fatores de risco para a doença? E o que aumenta as chances da pessoa desenvolver o glaucoma? Quando nós falamos, então, que ela é uma doença assintomática e que a gente precisa ter um diagnóstico precoce, como é que isso acontece? Fundamentalmente, no momento em que as pessoas vão a uma consulta oftalmológica por uma queixa trivial do dia a dia, não estou enxergando bem, meus óculos já não estão tão bons, ou qualquer outro sintoma que leve a pessoa a uma consulta oftalmológica, é nesse momento que o médico oftalmologista mede a pressão intraocular e examina o fundo do olho desse paciente. É claro que a gente examina o fundo do olho por uma série de questões, retinopatia diabética é uma das mais frequentes também, mas é nessa oportunidade que a gente pode fazer esse diagnóstico de glaucoma. Aí surge o primeiro fator de risco, que é o aumento da pressão intraocular. Além dessas pessoas procurarem um oftalmologista com esses sintomas do dia a dia, né, de baixa visão, também é importante que algumas pessoas se preocupem mais em ir ao oftalmologista pensando em glaucoma. São eles os parentes de primeiro grau de quem é portador de glaucoma. Eles têm uma chance 10 vezes maior que as demais pessoas de terem o mesmo problema, assim como pessoas de etnia negra,
essas pessoas também têm uma maior probabilidade de ter glaucoma. Mas glaucoma afeta a todos. E nosso país é muito miscigenado, então é muito difícil a gente falar disso. Mas, realmente, os negros têm glaucomas com maior frequência e talvez até com uma certa agressividade maior. E também a gente deve lembrar dos pacientes com alta miopia. A alta miopia leva a algumas alterações oculares e o glaucoma pode estar entre algumas dessas complicações. O glaucoma é mais comum em pessoas com mais de 40 anos, com histórico familiar da doença, mas também pode se desenvolver em qualquer idade, inclusive em bebês e crianças. Nesse caso, doutora, os sintomas são diferentes dos adultos? Sim, o glaucoma pode afetar qualquer idade. O glaucoma dos bebês, ele se comporta de uma maneira diferente. Quando a gente nasce com glaucoma, o glaucoma pode se desenvolver já desde a fase fetal, e aí quando a criança nasce pode ter uma aparência muito alterada dos olhos, mas às vezes as crianças nascem com a aparência absolutamente normal e vão desenvolvendo o glaucoma nos primeiros meses, nos primeiros anos. O sintoma mais frequente que as crianças têm, ou aqueles sinais que a gente observa, a criança às vezes tende a fechar um pouquinho os olhos, ter dificuldade com a luminosidade, lacrimejar. Às vezes os pais observam que o olho da criança é um pouco opaco, parece um pouco maior. Então essas pequenas diferenças que os pais ou pediatras observam são fundamentais que essas crianças sejam examinadas para descartar glaucoma e outras doenças graves dessa fase. Depois disso, a gente pode ter glaucoma ainda na adolescência, mas o mais frequente é ali pela idade do adulto jovem. Vou chamar a atenção para um fator bem relevante. Muitos adultos jovens têm às vezes uma vermelhidão nos olhos, uma coceira. Vai na farmácia, compra um colírio para melhorar isso, e colírios que são à base de anti-inflamatórios do tipo corticoide aumentam a pressão intraocular e, infelizmente, não é raro nós encontrarmos jovens de 20 e poucos anos com uma perda muito intensa da visão por um glaucoma provocado por uso de medicação inadvertidamente. A doença é assintomática no início, né? A pergunta mais frequente quando uma pessoa recebe o diagnóstico é se irá perder a visão. É possível, no momento do diagnóstico, definir o risco real da pessoa perder completamente a visão, doutora? De uma certa forma, sim. Quando se examina um paciente e se faz o diagnóstico de glaucoma, o passo seguinte é dizer em que estágio está essa doença. Então, nós podemos dizer se é uma doença num estágio inicial, moderado ou avançado. Nós todos nascemos com uma quantidade de fibras muito grande e perdemos naturalmente com o envelhecimento. Se nós temos uma doença que leva a essa perda mais acelerada logo no início, então se aos 20 e poucos, 30 anos nós tivermos muita perda, muito dificilmente nós vamos chegar aos 80 ou 90 com uma visão útil e boa. Então, quanto mais cedo se descobre e melhor se trata, e mais se preserva essas fibras, porque nós vamos utilizá-las ao longo do nosso envelhecimento. Então, não temos, bola de cristal para dizer perfeitamente para alguém quando isso vai acontecer, mas sim, glaucomas avançados tendem a levar as pessoas a maior perda de visão. Embora não tenha cura, então a doença, na maioria dos casos, pode ser controlada. Quais são os tratamentos? Os procedimentos são invasivos? Basicamente essa é a frase que precisa ficar, porque quando as pessoas recebem esse diagnóstico, elas sempre pensam, vem sempre acompanhado, glaucoma é causa de cegueira. E isso é uma coisa realmente muito pesada. Mas, sabendo e tratando-se, a ideia é manter essa doença sob controle e não perder a visão. Para isso, a maior parte das pessoas consegue ter um controle adequado com o uso de medicação, com o uso de colírios. Mas também existem várias outras opções, entre alguns tipos de laser e também alguns tipos de cirurgias. Para cada pessoa, para cada estágio da doença, para uma série de interações com outros problemas de saúde que essa pessoa possa ter, nós escolhemos o tratamento ideal. Então é personalizado a partir daquele momento o que é melhor para aquela pessoa. Mas realmente um grande número, 80% ou mais da nossa população, se beneficia do uso de colírios exclusivamente. Agora, de acordo com o levantamento, mais de 1,7 milhão de pessoas devem ter glaucoma no Brasil, ou seja, cerca de 2% da população acima de 40 anos. Esses números mostram aí a importância da conscientização e do acesso a serviços oftalmológicos, né, doutora? Exatamente. Nós temos, então,
Aqui, como nós falamos, a informação de que podemos ter glaucoma em qualquer idade, mas à medida em que nós envelhecemos, a prevalência do glaucoma aumenta e assim, como a nossa população tem envelhecido mais, felizmente temos tido mais cuidados de saúde, conseguimos envelhecer mais, o glaucoma também tende a aparecer em maior número e nós precisamos ter acesso ao tratamento. Como essa é uma doença importante, que é uma causa de cegueira, o governo disponibiliza todas as formas de tratamento e todas as formas de exames para controle dessa doença. Então, em qualquer lugar do país, há serviços que fazem dispensação de medicação. Em 2008, foi criado o Programa de Atenção ao Paciente Portador de Glaucoma. Como funciona esse programa, doutora Vilma? O oftalmologista hoje, ele não está lá no postinho de saúde, infelizmente, né? Então, se as pessoas vão ao postinho de saúde, elas vão encontrar um clínico, um pediatra, um ginecologista, mas não vão encontrar um oftalmologista lá obrigatoriamente. Então, essa é uma situação que a gente realmente precisa mudar no nosso país, mas muitos municípios oferecem esse atendimento. Seja assim, ou seja, por encaminhamento de algum médico, né, que está lá no postinho, ele vai, então, para um atendimento com o oftalmologista. Fazendo os exames, sendo comprovado que ele tem esse diagnóstico, ele passa a receber essa medicação num serviço. E regularmente, mais ou menos a cada 3 meses, ele volta nesse serviço para ter a medida da sua pressão intraocular e a sua avaliação de fundo de olho e receber novos colírios para o prazo de 3 meses. E assim, ele vai cronicamente sendo atendido. Se em algum momento ao longo desse período for observado que ele não está sob controle, aquela medicação não é mais suficiente, ele vai ter uma mudança, que pode ser cirúrgica, inclusive. Entre 2019 e 2023, tratamentos clínicos do glaucoma beneficiaram aí quase 300 mil pacientes de diversas regiões, né? E o Nordeste acumula o maior volume de procedimentos no período, avaliado com uma média anual de 141 mil pessoas atendidas. Na sequência, Sudeste com 109 mil. O que é que explica essa maior incidência em algumas regiões, doutora? Bom, a gente tem muitos números e são difíceis, é difícil a gente ter número preciso do país. Por quê? Porque existem formas de dispensação da medicação que são exclusivamente pelo governo e existem contratações pelo governo para ter dispensado isso no sistema público. E no sistema de saúde suplementar, nas clínicas particulares, a gente não tem esse controle. Então, são números aproximados, né? Onde tem mais oftalmologista atendendo, onde tem mais serviços que disponibilizam a medicação, a gente vai ter um maior número para a gente poder ter esses dados estatísticos. O que não significa que a gente não tenha a mesma forma de atendimento e dispensação nas regiões Sul, Centro-Oeste e Norte. A região Norte a gente sabe que tem um contingente de oftalmologistas menor, mas principalmente mais concentrado em algumas cidades. E o trânsito entre cidades pode ser muito dificultado nessas regiões. Além do glaucoma, quais são as doenças oculares que merecem uma atenção maior? As 3 principais causas de cegueira, elas são evidenciáveis em todo o mundo e no Brasil não é diferente. Nós temos a catarata, o glaucoma e a retinopatia diabética. O que a gente precisa enfatizar, as diferenças entre elas é que catarata é uma evolução senil, todos nós teremos um dia conforme envelhecemos, assim como cabelos brancos. Então, a catarata ela tem uma questão natural que todos teremos um dia. E uma grande vantagem, uma vez sendo catarata exclusivamente, a cirurgia, que é o único tratamento que existe, vai levar à melhora da visão. Então, é uma baixa de visão reversível, ao contrário das outras duas. A diabetes pode levar a alterações vasculares no corpo todo, a pessoas com problemas renais, entre outros, e nos olhos também. A gente pode ter uma perda visual por diabetes, ataca a retina. Nesse caso, existe uma forma de evitar, que é o melhor controle do próprio diabetes, né? Então, o controle sistêmico da doença é altamente relevante para evitar essa complicação e evitar a perda visual. Aí, numa fase mais avançada, vai precisar de um trabalho conjunto entre o médico que trata a parte clínica e o oftalmologista. Diferente aí do glaucoma, a gente não tem uma doença de base que leva ao glaucoma e nós também não temos a possibilidade de tratar fatores desencadeantes. A gente basicamente trata especificamente a doença. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e os esclarecimentos de Vilma Leles Barbosa, médica oftalmologista e presidente do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Muito obrigado, doutora.
Muito obrigada. Lembrar a todos, então, de que exames regulares podem levar a um diagnóstico precoce para evitar a perda visual. Mas, se você é portador de baixa visão por glaucoma ou conhece alguém que é portador de baixa visão por glaucoma, a gente sabe que isso infelizmente existe e essas pessoas precisam ser bem aceitas pela sociedade e bem apoiadas para que vivam muito bem na nossa comunidade. E agradeço também a presença de Adriana Perrone, repórter do Jornal da Record. Obrigado, Adriana. Eu que agradeço, Celso. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, doutora. Um abraço a todos. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo e Isabela Santos. Sonoplastia de Guilherme Fabre. Coordenação de conteúdo Edvaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá.